Uma jovem enfermeira foi arrastada para fora do hospital após salvar um moribundo chefe da máfia de 5 ferimentos de bala. 48 horas depois, homens de ternos presos cercaram seu apartamento em ruínas. A noite daquela quinta-feira estava estranhamente calma quando Helena Vance começou seu turno no Hospital Comunitário Street Catherine. O tipo de silêncio que enfermeiras instintivamente desconfiam. Demasiado silencioso, demasiado suave. Como a calmaria antes de uma tempestade, os monitores bipavam constantemente. As luzes do corredor zumbiam acima, e o fraco cheiro de antisséptico pairava no ar frio de inverno. Com apenas 27, Helena já tinha sobrevivido mais do que a maioria das pessoas com o dobro de sua idade, órfã aos 8, criada em orfanatos, lutando todos os dias para manter seu irmão doente vivo. Suas mãos tinham aprendido o ritmo do caos muito antes de ela se tornar enfermeira. Mas para o que ela não estava preparada, era o que iria arrombar aquelas portas de emergência. 40 minutos depois, um homem sangrando com olhos cinzentos frios como aço, um corpo crivado de balas e um segredo que a arrastaria para um mundo que ela nunca quis entrar. Um evento que mudaria o curso de sua vida para sempre. Se você está fisgado e quer ver o que acontece quando Helena salva o homem mais perigoso da costa leste, esmague aquele botão de curtir e se inscreva para mais. Compartilhe esta história com alguém que ama um bom romance sombrio. Confie em mim, eles vão te agradecer depois. 40 minutos depois, a porta de entrada da emergência abriu-se como se alguém a tivesse chutado. Não um paciente em uma maca, não uma ambulância. Era o rugido de um motor rasgando a noite, seguido pelo guincho de metal batendo em metal. Helena correu para fora do posto de enfermagem, seu coração martelando em seu peito. Lá fora, um SUV preto brilhante havia arado direto contra o poste de luz em frente ao portão de emergência. Fumaça subia do capô, os faróis ainda acesos, brilhando diretamente na parede de tijolos vermelhos do hospital, como o olhar de uma besta moribunda. Helena correu pelo estacionamento, a neve fria escorrendo pelas solas de seus sapatos. Ela foi a primeira a alcançá-lo. Através do vidro rachado da janela, ela viu um homem desabado sobre o volante. Sangue, tanto sangue, escorria pelo banco de couro, pingava no assoalho, espalhando-se como tinta vermelha sobre a neve branca. Helena puxou a porta do carro. O homem inclinou-se para ela e, pela primeira vez, ela viu seu rosto claramente, bonito de uma forma impiedosa, feições tão nítidas que pareciam esculpidas em pedra, uma mandíbula quadrada e olhos. Olhos da cor de aço cinzento, frios como uma lâmina, meio abertos enquanto a encontravam. Ele usava um terno preto, do tipo caro que Helena só tinha visto em revistas, mas agora estava encharcado de sangue. Seu corpo tinha a forma de um guerreiro, ombros largos, músculos compactados sob o tecido. E ainda assim, aquele guerreiro estava caindo. Helena avaliou suas lesões rapidamente. Ombro esquerdo, um buraco de bala limpo através, sangue ainda jorrando. Quadril direito, uma ferida profunda, provavelmente envolvendo órgãos internos. Coxa esquerda, uma bala ainda alojada dentro. Braço direito, o osso possivelmente danificado. E ao longo das costelas, um longo arranhão, mas não muito sério. 5 balas. Este homem tinha levado 5 balas e ainda estava vivo tempo suficiente para dirigir até aqui. Ela estava prestes a gritar por ajuda quando a mão dele de repente se fechou em torno de seu pulso, forte o suficiente para que Helena quase gritasse. Aqueles olhos cinzentos se arregalaram, cautelosos e perigosos mesmo à beira da morte. Nenhuma polícia, ele sussurrou, sua voz rouca com perda de sangue. Ninguém pode saber. Então sua cabeça pendeu para um lado, inconsciente, seu aperto afrouxou, expondo seu pulso. E Helena viu. Uma tatuagem, um lobo preto rosnando, sua cabeça coroada de ossos. O coração de Helena pareceu pular uma batida. Ela conhecia aquela tatuagem.
Todos na costa leste conheciam. A família Blackwell, o império da máfia mais infame, mais poderoso, mais perigoso. Eles controlavam tudo, de portos a cassinos, de políticos à polícia. E o homem sangrando em suas mãos não era um membro comum. O lobo com a coroa de ossos pertencia a apenas uma pessoa. O chefe, o que estava no topo. Helena ficou congelada na neve amarga, sua mente processando em velocidade frenética. Ela tinha acabado de encontrar o chefe da máfia mais perigoso da América sangrando até a morte, bem do lado de fora de seu hospital. Se ela o salvasse, ela estaria envolvida com o submundo. Se ela o deixasse morrer, ela quebraria todo o juramento que uma enfermeira já faz. 3 segundos. Ela tinha 3 segundos para decidir. Salvar um monstro e se jogar no inferno, ou deixá-lo morrer e manter sua alma limpa. A neve caía sobre o cabelo preto do homem. Sua respiração afinou. E Helena, uma órfã desde os 8 anos, uma menina que lutou a vida inteira apenas para sobreviver, fez sua escolha. Ela sabia exatamente quem ele era, e ela tinha 3 segundos para escolher. Deixar um monstro morrer ou salvá-lo e amaldiçoar-se. Helena não se permitiu pensar mais. Os instintos de uma enfermeira anularam cada pedaço de razão. Ela deslizou seus braços sob as axilas do homem e o arrastou para fora do veículo. Ele era terrivelmente pesado, todo músculo e osso. Mas Helena cerrou os dentes e o arrastou pela neve que já estava manchando de vermelho. As portas de emergência se abriram e ela gritou por ajuda. 2 enfermeiras correram, rostos esbranquiçados quando viram quanto sangue encharcava a vítima. Elas o levantaram para uma maca e o levaram às pressas para a sala de trauma. Luzes fluorescentes brilharam no alto e o monitor começou a guinchar em bipes frenéticos. Helena virou-se procurando o médico de plantão. Ninguém. Ela correu para a mesa das enfermeiras e pegou o telefone. Onde está o Dr. Harrison? Sua voz saiu aguda com urgência. A pessoa do outro lado respondeu em pânico. Dr. Harrison estava preso em um engavetamento de vários veículos na rodovia, pelo menos 45 minutos antes que ele pudesse voltar. Helena olhou para a maca. O homem estava perdendo sangue a cada segundo. 45 minutos era tempo demais. Ele estaria morto em 10 minutos se ninguém interviesse. Chame a polícia. Uma jovem enfermeira chamada Jenny gritou, suas mãos tremendo. Olhe para ele. Isso é obviamente gangue se matando. Não devemos nos envolver. Helena deu um passo à frente e puxou luvas cirúrgicas da bandeja de instrumentos. Prepare a mesa de operação. Eu vou entrar. Jenny olhou para ela. Você não tem autoridade. Se esperarmos, ele morre. Helena a interrompeu, sua voz tão afiada quanto uma lâmina. Para quem você quer explicar isso? A polícia? A imprensa? Ou sua própria consciência? A sala ficou em silêncio. Ninguém ousou discutir. Helena moveu-se para a mesa, seu olhar varrendo o corpo encharcado de sangue do homem. Ela respirou fundo e então começou. A primeira bala estava no ombro esquerdo. Helena fez uma incisão e deslizou a pinça na ferida para sondar. Sangue jorrou. Ela o controlou. Encontrou a bala alojada perto da omoplata e a puxou para fora. Ela costurou a ferida. Seu coração batia como um tambor, mas sua mão permaneceu firme como pedra. A segunda estava no quadril, muito mais perigosa. Ela tinha que ser extremamente cuidadosa porque estava perto dos intestinos. Um pequeno erro poderia significar uma infecção fatal. Suor escorria pela têmpora de Helena, enquanto ela lentamente retirava o metal. Limpo, nenhum órgão picado. Ela se permitiu respirar por um único instante. Então continuou. A terceira bala estava no braço direito. O osso estava parcialmente rachado, mas a bala não havia ido muito fundo. Ela a manuseou rapidamente, imobilizando a seção danificada o melhor que pôde por enquanto. A quarta estava ao longo das costelas, apenas um arranhão, a mais fácil. Ela a limpou e costurou em minutos. Uma restante.
Helena olhou para a coxa esquerda do homem, onde o sangue ainda escorria em um fluxo constante. Esta bala estava bem ao lado da artéria femoral, uma das maiores artérias do corpo. Se ela errasse por 1 milímetro, ele sangraria até a morte em 2 minutos. Ela segurou o bisturi, sua mão tremendo pela primeira vez desde que ela havia começado. A sala prendeu a respiração. Apenas o bip constante e implacável do monitor cardíaco preencheu o silêncio. Helena cortou cuidadosamente, separando as camadas de tecido. Mais sangue jorrou. Ela viu a bala a menos de 1 centímetro da artéria. Ela guiou a pinça lentamente, milímetro por milímetro. O suor escorreu para seus olhos, mas ela não ousou piscar. A pinça tocou metal. Ela apertou o punho e puxou. Naquele exato momento, olhos cinzentos se arregalaram. A mão do homem disparou e se fechou em torno do pulso de Helena com uma força que parecia impossível para alguém que havia perdido mais de 1 litro de sangue. Ela quase deixou cair a bala. Aqueles olhos cinzentos se fixaram nela. Frios como lâminas, mas desfocados, como se ele estivesse lutando para ver através da dor. "Quem é você?" ele sussurrou, sua voz rouca. Então sua cabeça inclinou para o lado e ele desmaiou novamente. Sua mão afrouxou. Helena ficou ali, seu coração batendo descontroladamente contra suas costelas. Ela olhou para a bandeja de aço ao lado dela. 5 balas jaziam ali, escorregadias com sangue, brilhando sob as luzes cirúrgicas. Ela exalou, suas mãos tremendo enquanto ela tirava as luvas manchadas de sangue. Helena tinha acabado de salvar a vida do homem mais perigoso da costa leste da América, e ela não tinha ideia do que essa escolha lhe custaria. 6 horas depois, olhos cinzentos se abriram na escuridão. Adrian Blackwell não se moveu. Nem um único músculo em seu rosto contraiu. Apenas seus olhos nítidos e totalmente acordados varreram a sala da maneira que uma fera caçadora mede seu território. Teto branco, luz fluorescente, o cheiro de desinfetante no ar. Um hospital. Ele estava deitado em uma cama, seu corpo envolto em gaze, uma linha enfiada em sua mão. Uma janela à esquerda, segundo andar. Um salto era possível se chegasse a isso. A porta à direita, sem fechadura por dentro. Uma cadeira no canto, vazia. Nenhuma arma ao alcance. Adrienne tentou sentar-se e a dor o rasgou forte o suficiente para fazê-lo ranger os dentes. 5 balas, ele se lembrou da emboscada. O rosto de Victor ao lado dos russos, a maneira como ele tinha dirigido em um torpor febril, sem saber para onde estava indo, apenas sabendo que tinha que viver. E ele se lembrou de olhos verdes olhando para ele antes que tudo afundasse no preto. A porta do quarto do paciente abriu. Adrienne imediatamente deitou-se de volta, fechou os olhos e fingiu estar inconsciente. Passos suaves se aproximaram. Um cheiro fraco, não perfume, apenas sabonete e algo mais, como jasmim. Uma mão fria tocou seu pulso, verificando sua pulsação. Então moveu-se para sua testa, verificando sua temperatura. Profissional, eficiente, sem um traço de hesitação. "Eu sei que você está acordado." A voz de uma mulher baixa e fria. Seu ritmo cardíaco disparou quando eu entrei. "Não se preocupe em atuar." Adrienne abriu os olhos. A garota da noite passada estava lá em um uniforme de enfermeira azul pálido. Cabelo castanho preso ordenadamente na nuca, seu rosto inexpressivo. Olhos verdes o estudavam como se ele fosse apenas um número em um gráfico. "Você me salvou", Adrienne disse. Não uma pergunta. "Eu fiz meu trabalho", ela respondeu, escrevendo na folha de observação. "Você sabe quem eu sou. Eu não me importo quem você é. Você é um paciente. Isso é tudo." Adrienne franziu a testa. Ele estava acostumado a pessoas tremendo na frente dele, acostumado ao medo em seus olhos, acostumado a cabeças curvadas, acostumado ao fato de que simplesmente dizer o nome Blackwell era suficiente para fazer as pessoas caírem de joelhos.
Mas esta mulher olhava para ele como se ele fosse apenas outro homem que esteve em um acidente de carro. A porta ela abriu novamente, desta vez com força. Marcus Chen invadiu, seu rosto tenso de preocupação e raiva. O guarda-costas mais leal de Adrienne, o homem que estava ao seu lado por 15 anos, finalmente havia encontrado seu chefe. Chefe, Marcus ofegou. Eu procurei em toda parte. Nós temos que ir agora, não é seguro aqui. Então seu olhar cortou para Helena, frio e desconfiado. Em um instante, Marcus sacou sua arma e a apontou diretamente para a garota. O que ela sabe? O que ela viu? Helena não se encolheu. Nenhum grito, nenhum tremor. Ela apenas olhou para o cano, então levantou os olhos para Marcus com uma expressão que era quase entediada. Atire em mim. Então explique ao seu chefe por que a enfermeira que salvou a vida dele está morta. Marcus ficou lá, arma ainda levantada, mas seu braço cedeu um pouco. Ele olhou para Adrian, esperando uma ordem. Adrian não disse nada. Ele apenas observou Helena, algo estranho piscando em seus olhos cinzentos. Então ele deu o menor aceno. Marcus abaixou a arma, ainda insatisfeito, mas ele não ousou desobedecer. Helena virou-se e caminhou para a porta como se nada tivesse acontecido. Ele precisa de pelo menos mais 48 horas de descanso antes de se mover. Se os pontos abrirem, eu não sou responsável. Então ela saiu e a porta se fechou atrás dela. Adrienne a observou partir, seus olhos cinzentos fixos na porta muito depois de ela se fechar. Pela primeira vez em anos, alguém o olhara sem medo, e Adrienne percebeu que não conseguia parar de pensar nela. Na manhã seguinte, Helena entrou no Hospital Street Catherine, como fazia todos os dias. Ela havia dormido apenas 2 horas, sua mente ainda girando com a imagem de 5 balas escorregadias de sangue e aqueles olhos cinzentos frios fixos nela na noite. Mas ela ainda vinha porque era seu trabalho. Porque Dylan precisava de dinheiro para a cirurgia porque ela não tinha outra escolha. Mas no momento em que ela atravessou as portas de vidro, Helena sabia que algo estava errado. O ar estava denso, do jeito que fica antes de uma tempestade estourar. Enfermeiras que geralmente riam e conversavam com ela agora abaixavam os olhos e a evitavam. Elas sussurravam pelas suas costas, olhando para ela em segredo. Então, virando-se muito rápido no segundo em que ela olhava por cima do ombro, Helena se forçou a ignorar e continuou andando em direção à estação das enfermeiras para começar seu turno. Então, o alto-falante acima dela crepitou, plano e sem emoção. Enfermeira Helena Vance, por favor, se apresente ao escritório administrativo. Imediatamente seu coração apertou. Ela sabia que isso não era uma chamada de rotina. Ninguém era convocado para a administração no início de um turno, a menos que algo sério tivesse acontecido. Helena respirou fundo, levantou o queixo e andou. Ela não correu. Ela nunca havia corrido de nada em sua vida. O escritório administrativo ficava no final do corredor no 3º andar. Helena empurrou a porta e entendeu de uma vez. Dr. Raymond Pierce, o diretor do hospital, estava atrás de sua mesa com um rosto de pedra. Ao lado dele estava uma mulher de meia-idade do RH segurando uma pasta grossa. E no canto, 2 seguranças estavam com os braços cruzados, inexpressivos. Sente-se, senhorita Vance, Pierce disse, sua voz vazia de sentimento. Helena não sentou. Ela ficou lá e olhou diretamente nos olhos. O que é isso? Pierce empurrou a pasta para ela. Ontem à noite você realizou uma cirurgia não autorizada. Você violou múltiplos procedimentos hospitalares. Você realizou uma intervenção médica sem a aprovação do médico responsável. Você colocou em risco a reputação de Street Catherine. Ele teria morrido se eu não tivesse feito nada. Helena disse, lutando para manter sua voz firme. Dr. Harrison estava preso no trânsito. Não havia mais ninguém. Eu não tive escolha. Essa não foi sua decisão a tomar. Pierce interrompeu friamente. Você é uma enfermeira, não uma cirurgiã. Você não tem o direito de agir por conta própria assim, não importa as circunstâncias. Eu salvei uma vida. Helena não conseguiu mais segurar, sua voz aumentando.
Ele estava sangrando até a morte bem na minha frente. O que eu deveria fazer? Ficar lá e assistir? Você deveria seguir o protocolo. Pierce levantou-se, seus olhos congelados. Isso é final. Você está demitida. Efetivo imediatamente. A segurança irá acompanhá-la para fora. Helena ficou ali como se um raio a tivesse atingido. Ela abriu a boca para falar, mas nem uma única palavra saiu. Os dois guardas se moveram e tomaram posição em cada lado dela como se ela fosse uma criminosa. Eles a levaram para fora do escritório e pelo longo corredor. Todos os olhos se voltaram para ela. Colegas de trabalho alinhavam o corredor. Alguns curiosos, alguns com pena, alguns indiferentes. Helena mordeu o lábio com força e recusou-se a chorar. Não aqui, não na frente deles. Quando passaram pelo posto de enfermagem, ela viu Mia, sua amiga mais próxima, neste hospital. Mia estava lá com lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mão sobre a boca como se estivesse tentando conter um soluço. Ela parecia querer correr para Helena, para abraçá-la, mas tudo o que ela podia fazer era ficar ali indefesa. Helena deu a Mia um pequeno aceno, um gesto silencioso que dizia que ela estava bem, embora não estivesse bem de forma alguma. As portas do hospital se fecharam atrás dela. Helena saiu, e como se o céu pudesse sentir sua dor, a neve começou a cair. Flocos brancos se instalaram em seu cabelo castanho, derretendo em gotas que picavam de frio. Ela havia perdido o emprego, perdido sua renda, perdido a única esperança que lhe restava para salvar Dylan. Tudo porque ela havia salvado um homem que nunca havia pedido para ser salvo por ela. Helena continuou caminhando pela neve gelada, sem saber que do SUV preto estacionado do outro lado da rua, um par de olhos cinzentos estava rastreando cada passo dela. 48 horas depois, Helena sentou-se no chão de seu apartamento surrado no Bronx. Ao redor dela, envelopes brancos jaziam espalhados como neve, mas não a linda neve lá fora. Eram avisos de dívida, contas vencidas, ameaças de corte de eletricidade e água, e mais pesado que tudo, a pilha de extratos hospitalares de Dylan. $80 mil para uma cirurgia cardíaca. 80 mil nós que ela não tinha ideia de como encontrar, especialmente agora que ela nem sequer tinha mais um emprego. Helena pegou uma conta, olhou para o número em negrito na parte inferior da página, então a deixou cair, como se estivesse queimando seus dedos. Seu telefone vibrou. O nome de Dylan acendeu na tela. Helena respirou fundo, forçando sua voz a soar normal antes de atender. Helena. A voz de Dylan estava fraca do outro lado, e seu coração parecia estar sendo esmagado no punho de alguém. Seu irmão tinha apenas 22 anos. Ele deveria estar correndo, rindo, vivendo a vida de um jovem. Em vez disso, ele estava em uma cama de hospital com um coração que enfraquecia a cada dia. Ouvi dizer que você foi demitida. Dylan continuou, preocupação densa em sua voz. O que aconteceu? Você está bem? Helena fechou os olhos e engoliu o nó na garganta. Não é nada, Dylan. Apenas um pequeno mal-entendido. Vou encontrar um novo emprego. Não se preocupe comigo. Preocupe-se com sua saúde. Mas você me ouça. Helena o interrompeu, colocando brilho em seu tom. Estou bem. Estou sempre bem agora. Você descanse. Eu irei vê-lo em breve. Ela desligou antes que Dylan pudesse dizer outra palavra. Antes que ele pudesse ouvir sua voz tremendo. Antes que ele pudesse saber que sua irmã estava desmoronando, Helena sentou-se ali no escuro, suas costas contra uma parede onde a tinta estava descascando, observando a neve passar pela janela. Pela primeira vez em 20 anos de luta, ela queria desistir. Ela havia perdido os pais aos 8 anos. Ela havia sobrevivido aos anos de inferno em orfanatos. Ela havia lutado para estudar sozinha, se tornado enfermeira para poder cuidar de Dylan. Mas agora, sentada na escuridão, cercada por contas, Helena não sabia por quanto tempo mais ela conseguiria continuar lutando.
O som de um motor de carro quebrou o silêncio. Helena levantou a cabeça e olhou pela janela. Um SUV preto brilhante parou em frente ao seu prédio desgastado, destacando-se como tinta em papel branco. A porta abriu. Homens de ternos pretos saíram e se moveram em direção à escada do prédio. O coração de Helena pulou em um ritmo frenético. A máfia. Eles tinham vindo para matá-la porque ela sabia demais. Ela correu para a cozinha, sua mão fechando-se em torno da única faca afiada de cozinha que ela ainda tinha. Passos pesados subiram as escadas. Mais perto. Ainda mais perto. Então eles pararam do lado de fora de sua porta. Uma batida soou, não forte, não apressada, mas cheia de autoridade. Helena apertou o punho na faca e moveu-se em direção à porta. Se ela tivesse que morrer, ela morreria lutando. Ela a abriu. E ali parado não era um assassino vindo para tirar sua vida. Era Adrian Blackwell. Ele ainda estava enfaixado, seu rosto um tom pálido por perda de sangue, mas ele estava reto como se aquelas 5 balas nunca tivessem existido. Olhos cinzentos a observaram, então caíram para a faca em sua mão, e algo como divertimento cintilou em seu olhar. O que você planeja fazer com essa faca? Descascar uma maçã para mim. Helena não a abaixou. Por que você está aqui? Você perdeu seu emprego por minha causa? Adrienne disse sem rodeios e sem pretensão. Eu não preciso de sua pena, Helena respondeu, sua voz fria como gelo. Eu não tenho pena de ninguém, Adrienne disse. Ele entrou sem esperar ser convidado. Marcos e os outros homens ficaram no corredor. Eu pago minhas dívidas, $100.000, suficiente para a cirurgia de seu irmão e algum troco. Helena ficou rígida. Ele sabia sobre Dylan. Claro, ele sabia. Ele era um chefe da máfia. Ele sabia de tudo. Eu não vou aceitar dinheiro de sangue, ela disse firme, mesmo enquanto algo dentro dela gritava. Você é teimosa, Adrienne disse, mas não havia raiva nisso. Você também é, Helena retrucou. E então o impossível aconteceu. Adrienne Blackwell sorriu. O primeiro sorriso que ela tinha visto naquele rosto frio. Não o tornava menos perigoso, mas o fazia parecer quase um ser humano comum. Certo. Não dinheiro. Um emprego. Legal. Enfermeira particular para minha família. O triplo do que aquele hospital te pagou. Helena quis recusar. Cada célula em seu corpo estava gritando não. Mas então ela pensou em Dylan. O coração frágil de seu irmão. O tempo emprestado em que ele estava vivendo. E pela primeira vez, ela hesitou. Helena concordou. Não porque ela queria, mas porque ela não tinha outra escolha. Mas ela tinha suas próprias condições. Eu só trato lesões. Eu não me envolverei em mais nada. Ela disse, sua voz dura como aço. Eu não sou uma de vocês. Eu sou uma enfermeira, isso é tudo. Adrienne a estudou por um longo momento, seus olhos cinzentos indecifráveis. Então ele assentiu, o canto de sua boca levantando-se ligeiramente, como se a teimosia dela o divertisse. Acordo. No dia seguinte, um carro preto veio buscar Helena. Ela olhou para seu apartamento surrado uma última vez antes de entrar no veículo, sem saber que sua vida nunca mais seria a mesma. A propriedade Blackwell ficava nos arredores da cidade, escondida atrás de fileiras de carvalhos antigos e um imponente muro de pedra. Quando o portão de ferro se abriu lentamente, Helena teve que lutar para que seu rosto não mostrasse choque. A mansão se estendia como um pequeno palácio com colunas de pedra branca, vitrais e vastos terrenos cobertos de neve fresca, opulenta, brilhante e tão fria que causava arrepios. Helena entrou no salão principal, onde a luz de um enorme lustre de cristal se derramava sobre pisos de mármore polido. Tudo aqui era caro, desde as pinturas a óleo nas paredes até o vaso de cerâmica no canto. Mas não havia calor, nenhuma sensação de vida,
Apenas um silêncio pesado e o fraco cheiro de lírios. O tipo de cheiro que se sente em um funeral. Então você é quem salvou meu irmão. A voz de uma mulher veio da escada. Helena levantou os olhos e viu uma jovem descendo. Ela tinha os mesmos olhos cinzentos de Adrian, mas seu olhar era muito mais caloroso e o sorriso em seus lábios parecia genuíno. Eu sou Natalie, irmã de Adrienne. Ela se aproximou e apertou a mão de Helena com fácil simpatia. Eu já gosto de você. Qualquer um que consiga fazer meu irmão prestar atenção merece respeito. Helena não soube como responder a essa abertura súbita. Ela apenas assentiu educadamente. Então outra voz masculina soou por trás dela. Bem-vinda à família. Helena virou-se e viu um homem de meia idade caminhando em sua direção. Ele era alto e magro, cabelo sal e pimenta, cuidadosamente penteado, vestindo um terno preto perfeito sem uma única ruga. Seu rosto era bonito de uma forma fria, e seu sorriso era tão impecavelmente educado que poderia ter sido ensaiado. Mas seus olhos não sorriam. Eles eram frios como gelo, afiados como facas, e eles estudavam Helena como se ela fosse uma ameaça que precisava ser medida. Victor Hale, a mão direita de Adrienne. Ele ofereceu sua mão e Helena a pegou. Sua palma estava congelando. Obrigado por salvar nosso chefe. Sua voz soou acolhedora, mas havia algo em seu olhar que enviou um calafrio pela espinha de Helena. As funções de Helena começaram naquele mesmo dia, trocando as bandagens de Adrienne todas as manhãs, acompanhando sua recuperação, certificando-se de que as feridas não infeccionassem. Ela trabalhava com distância profissional, falando apenas quando necessário. Mas Adrienne era diferente. Ele a observava como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava tentando resolver. Ele esperava com paciência, sem forçar, sem exigir, apenas observando. Por que eu? Helena finalmente perguntou no terceiro dia, enquanto trocava o curativo em sua ferida no ombro. Você tem dinheiro para contratar qualquer médico particular do mundo. Porque eles não olham para mim como você, Adrienne respondeu. Helena parou, sua testa franzindo. Como eu olho para você? Como se eu fosse humano, ele disse, sua voz baixa. E estranho o suficiente para que Helena tivesse que levantar os olhos para encontrar os dele. Não como um monstro. Helena não respondeu. Ela continuou enrolando a bandagem, forçando-se a se concentrar no trabalho, mas suas mãos tremiam ligeiramente, e ela sabia que a Adrienne havia percebido. Ela disse a si mesma que era o frio, mas estava mentindo para si mesma. 2 semanas se passaram dentro da mansão Blackwell. Helena lentamente se acostumou com o novo ritmo de vida, com os longos corredores ocos, com os olhares perscrutadores dos homens de terno preto, com o silêncio pesado que pairava sobre tudo. Mas ela ainda não conseguia dormir bem. Os velhos pesadelos voltaram, o orfanato, os anos sombrios que ela tentara enterrar. Naquela noite, quando o relógio bateu às 2h da manhã, Helena desistiu de tentar dormir. Ela vestiu um roupão, saiu do quarto e desceu para a cozinha em busca de água. A mansão à noite parecia ainda mais fria. A luz da lua lá atravessava os vitrais e projetava estranhas faixas de cor pelo chão de pedra. Quando ela passou pela sala de estar, Helena parou. Alguém estava lá. Ela olhou pela porta que estava entreaberta e viu Adrienne sentado sozinho em uma poltrona ao lado de uma lareira que havia esfriado. Um copo de uísque repousava em sua mão, seu olhar distante, fixo em nada. Sem terno, sem presença imponente de um chefe da máfia, apenas um homem cansado sentado no escuro. Helena começou a se virar, mas então ela viu o sangue. Ele havia vazado por sua camisa branca, bem onde estava a ferida no ombro. Os pontos haviam se aberto. Ela empurrou a porta e entrou sem esperar ser convidada. Adrian levantou a cabeça para olhar para ela, não surpreso, como se soubesse que ela estava ali o tempo todo. Você é um idiota, Helena disse sem rodeios, caminhando e pegando o uísque da mão dele.
Sua ferida não está curada e você está bebendo e se movimentando. Você quer morrer? Talvez, Adriane respondeu, sua voz baixa e exausta. Helena ficou imóvel por um instante, mas não deixou a emoção tomar conta. Ela pegou o kit médico e começou a desabotoar a camisa dele para verificar a lesão. O sangue havia encharcado o curativo antigo e ela teve que limpá-lo e costurá-lo novamente. Enquanto ela trabalhava, Adriane começou a falar. Não porque ela perguntou, como se ele precisasse contar a alguém, e ela por acaso estava ali. Naquela noite, fui encontrar a Bratva para negociar território. Ele começou, sua voz plana, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Victor disse que havia limpado o caminho, garantido que era seguro. Eu confiei nele. 15 anos. Eu o tratei como um irmão. Helena continuou costurando, mas seus ouvidos captaram cada palavra. Foi uma armadilha. Eles nos emboscaram no momento em que entramos. 4 dos meus homens morreram na hora. Fui baleado 5 vezes. Adriane parou, seus olhos escurecendo. Mas o que me fez querer morrer não foram as balas. Foi quando eu caí e vi Victor. Ele estava ali parado ao lado do chefe da Bratva, arma na mão, mas ele não atirou neles. Ele apenas ficou ali e me viu sangrar. As mãos de Helena pararam. Ela olhou para ele. Olhos cinzentos continham dor. O tipo que não vinha da carne, mas da traição. Então o traidor ainda está bem ao seu lado? Ela perguntou, mais suave do que pretendia. Mantenha seus inimigos mais perto do que seus amigos, Adriane respondeu. Estou esperando o momento certo. Ela voltou a enfaixar em silêncio. Quando terminou, ela começou a se levantar, mas Adriane falou novamente. Eu te investiguei. Helena enrijeceu. Órfã aos 8 anos. Um acidente de carro levou seu pai e sua mãe. Você cresceu em orfanatos, depois passou por lares adotivos. Ele fez uma pausa, e algo na maneira como ele a olhou fez o peito dela apertar. Algo que ela não conseguia nomear. Você passou pelo inferno. Eu sobrevivi, Helena disse, sua voz firme, mas já não tão fria como antes. Eu sei, Adriane assentiu. É por isso que eu a respeito. Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. Então Adriane levantou-se e caminhou em direção ao piano no canto da sala. Ele sentou-se e seus dedos começaram a deslizar sobre as teclas. A sonata ao luar subiu no ar, triste e bela na noite profunda. Helena o observou tocar e ela viu alguém totalmente diferente. Não um chefe da máfia impiedoso, apenas um homem solitário tocando piano às 2 da manhã porque não conseguia dormir. Carregando a fotografia de sua mãe na carteira, embora ela tenha morrido quando ele ainda era pequeno. Tratando os funcionários da casa gentilmente, quando ninguém estava observando. Eles conversaram até quase o amanhecer sobre a vida, sobre cicatrizes que você não podia ver, sobre a solidão que ambos conheciam muito bem. E pela primeira vez, Helena não olhou para ele como um chefe da máfia. Apenas um homem sentado no escuro, solitário da mesma forma que ela. Isso a assustou mais do que qualquer arma jamais poderia. Uma semana depois daquela noite, Helena pediu permissão para sair da mansão para visitar Dylan. Adrian não a impediu. Ele apenas disse a Marcus para levá-la. Mas Helena recusou. Ela precisava de tempo sozinha. Precisava escapar de um mundo feito de armas e segredos, mesmo que fosse apenas por algumas horas. Ela pegou um táxi para o hospital, sem saber que alguém estava rastreando cada passo dela. Quando Helena saiu do táxi no portão do hospital, um homem bloqueou seu caminho. Ele era de meia-idade, cabelo sal e pimenta, vestindo uma jaqueta de couro gasta, e ele tinha algo nele que parecia um policial. O instinto de Helena provou estar certo quando ele sacou um distintivo. Detetive James Porter, Departamento de Polícia da cidade de Nova York. Sua voz era baixa e cansada, como a de um homem que havia visto demais as piores coisas da vida. Preciso falar com você, senhorita Vance. Helena cruzou os braços sobre o peito. Sobre o quê? Adrian Blackwell. Porter a encarou.
Eu sei que você está trabalhando para ele. Eu também sei que você não é do tipo de se meter naquele mundo. Você está apenas tentando salvar seu irmão. Helena não respondeu, mas seu coração começou a bater mais rápido. Eu posso ajudá-la, Porter continuou. Me dê informações sobre Blackwell, sobre o que ele faz, sobre as pessoas em sua organização. Em troca, eu a protegerei e a Dylan. Proteção a testemunhas, nova identidade e uma nova vida. Eu não sou uma espiã, Helena disse, sua voz fria. E eu não sei nada sobre o que ele faz. Eu sou uma enfermeira. Porter exalou e pegou um cartão de visita do bolso. Você está brincando com fogo, senhorita Vance. Blackwell é perigoso. O mundo dele é perigoso. E quando tudo desabar, porque vai desabar, me ligue. Ele apertou o cartão em sua mão e foi embora, deixando Helena ali parada com um coração pesado. Ela não sabia que de um carro estacionado do outro lado da rua. Victor Hale estava observando a conversa inteira. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação. A enfermeira acabou de se encontrar com um policial. Ele disse, sua voz como gelo. Mas esse não é o maior problema. Blackwell tem uma nova fraqueza. Ela. Do outro lado, uma voz com um distinto sotaque russo respondeu. Bom, vamos usar isso. Helena passou 2 horas no hospital com Dylan. Seu irmão parecia muito melhor. Havia cor em suas bochechas novamente e seu sorriso não parecia tão exausto. Ela não lhe contou sobre o novo emprego, sobre a mansão da máfia, sobre os olhos cinzentos que a assombravam todas as noites. Ela apenas sentou ali segurando a mão dele e fingindo que tudo estava bem. Quando Helena saiu do hospital, já estava escuro. A neve caía levemente, depositando uma fina camada branca sobre a calçada. Ela apertou o casaco e caminhou rapidamente em direção ao ponto de táxi. Ela não notou a sombra seguindo-a. Tudo aconteceu muito rápido. Uma mão se fechou sobre sua boca por trás. Outro braço a arrastou para um beco escuro entre 2 prédios. Helena lutou, mas seu agressor era muito forte. Ele a jogou contra a parede fria de tijolos. Uma faca brilhante pressionada firmemente em sua garganta. Uma mensagem da Bratva. Ele sussurrou em seu ouvido, seu hálito quente, azedo e espesso de álcool. Fique longe de Blackwell. Ou da próxima vez não será apenas um aviso. Helena rangeu os dentes e se forçou a não tremer. Ela havia sobrevivido ao inferno. Ela não ia morrer em um beco sujo como este, mas a lâmina era muito afiada, e ele era muito forte. Então um tiro rasgou o ar, brutal na noite silenciosa. O agressor ficou rígido, então desabou aos pés de Helena. O sangue se espalhou sobre a neve branca, ficando quase preto sob a luz da rua. Helena levantou a cabeça e viu Adrienne sair das sombras. A arma em sua mão ainda fumegava. Seus olhos cinzentos eram frios como gelo enquanto ele olhava para o cadáver. Nem um piscar de emoção, nem um traço de arrependimento. Este é o monstro, Helena disse a si mesma. Este é o assassino a sangue frio de quem eu deveria ter medo. Mas então Adrienne olhou para ela, e naquele instante o olhar gelado suavizou. O que restou foi preocupação. Medo. Não medo por si mesmo, mas medo por ela. Você está bem? Ele perguntou, sua voz áspera. Helena ficou ali, olhando para o homem morto aos seus pés, para o sangue manchando a neve, para a arma ainda em sua mão. Ela deveria ter ficado apavorada. Ela deveria ter corrido. Mas quando Adrienne se aproximou, aqueles olhos cinzentos cheios de preocupação como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Helena viu apenas um homem que acabara de arriscar tudo para salvá-la. E o coração congelado dentro dela começou a rachar. Após o ataque no beco escuro, Adrienne fez uma exigência que não podia ser negociada. Helena tinha que ficar na mansão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem sair sozinha, sem contato com ninguém, sem um guarda. Helena protestou ferozmente. Ela não era prisioneira. Ela não pertencia a este mundo. E ela tinha Dylan. Seu irmão ainda estava no hospital,
ainda precisando dela. Dylan também será protegido, Adrienne disse, sua voz não deixando espaço para discussão. Terei homens postados no hospital 24 horas por dia. A Barva sabe sobre ele agora. Eles podem usá-lo para ameaçá-la. Esta é a única maneira de manter vocês dois seguros. Helena queria revidar. Ela queria gritar na cara dele que não precisava de ninguém para protegê-la, que ela havia se cuidado por 20 anos. Mas então ela se lembrou da faca em sua garganta, lembrou-se dos olhos frios do agressor, lembrou-se da ameaça contra Dylan, e ela ficou em silêncio. Os dias que se seguiram moveram-se em um ritmo estranho. Helena ainda fazia seu trabalho como enfermeira, trocando as bandagens de Adrienne, verificando as feridas enquanto elas lentamente cicatrizavam. Mas algo havia mudado entre eles. As conversas se estenderam. Os olhares demoraram mais. O momento de silêncio parou de parecer estranho e começou a parecer fácil, como se eles não precisassem de palavras para se entender. Helena tentou manter a distância. Ela se lembrava todos os dias que ele era da máfia, um criminoso, um mundo ao qual ela não pertencia. Mas cada vez que Adrienne a olhava com aqueles olhos cinzentos, cada vez que ele oferecia um daqueles sorrisos raros, cada vez que sua mão roçava a dela por acidente, a parede que ela havia construído desabava um pouco mais. Uma noite, enquanto Helena estava lendo em seu quarto, houve uma batida na porta. Marcos estava do lado de fora, sua expressão tão indecifrável como sempre. O chefe quer vê-la. Helena seguiu Marcos até o escritório de Adrienne. A sala era grande com estantes que se erguiam até o teto, uma enorme escrivaninha de carvalho e uma janela com vista para um jardim enterrado sob a neve. Adrienne estava junto à janela de costas para ela. Deixe-me sozinho com ela, ele disse a Marcos. A porta fechou. Silêncio. Adrienne ainda não se virou e Helena começou a se sentir desconfortável. O que é? Ela perguntou. Eu não quero que você seja apenas minha enfermeira mais. Helena ficou rígida. Seu coração falhou uma batida, então começou a acelerar. Eu nunca amei ninguém. Adrienne finalmente se virou e havia algo em seus olhos cinzentos que Helena nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, medo. Eu não sei o que é amor. Ninguém me ensinou. Mas desde que te conheci. Ele se aproximou e Helena quis recuar, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Eu não quero que você vá embora. Eu não quero acordar e não te ver. Eu não quero te perder. Helena abriu a boca, sem saber o que dizer. Para recusar. Para responder. Ela não conseguiu decidir porque o telefone em seu bolso começou a vibrar. Ela pretendia ignorá-lo, mas ele continuou vibrando implacavelmente. Ela olhou para a tela e seu sangue gelou. O hospital. Dylan, ela sussurrou, e atendeu. A voz do outro lado era rápida e urgente. O coração de Dylan havia enfraquecido subitamente. Ele precisava de cirurgia de emergência. Agora mesmo eu tenho que ir. Helena disse, sua voz tremendo. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não sei o que fazer. Dylan vai morrer se for. Adrienne interrompeu calma, mas seus olhos cheios de preocupação. Eu resolvo isso. Helena não teve tempo de perguntar o que ele queria dizer com resolver isso. Ela correu, entrou no carro e Marcos dirigiu como um louco para o hospital. Quando Helena correu para a recepção, ela já estava se preparando para implorar, para assumir dívidas, para fazer qualquer coisa. Mas a recepcionista olhou para ela, confusa. Senhorita Vance, a conta da cirurgia do paciente Dylan Vance foi paga integralmente. Helena ficou ali como se tivesse sido atingida. Quem? Quem pagou? Anônimo, a recepcionista disse. $80.000. Transferência direta há cerca de 20 minutos. Helena afundou em uma cadeira de espera, suas pernas de repente incapazes de sustentá-la. $80.000.
O valor que ela acreditava que nunca seria capaz de ganhar. O valor equivalente a um ano inteiro de trabalho ininterrupto. Adrienne havia feito isso em 20 minutos, como se não fosse nada. A cirurgia durou 5 horas. Helena sentou no corredor orando a um Deus em quem ela nem tinha certeza de que ainda acreditava. E quando o médico saiu e disse que Dylan estava fora de perigo, ela desabou ali mesmo, mas ela não ficou. No momento em que ela soube que Dylan estava estável, ela entrou no carro e voltou para a mansão. Ela subiu as escadas e abriu a porta do escritório de Adrienne sem bater. Ele estava lá parado, como se estivesse esperando por ela. "Por quê?" Helena perguntou, sua voz embargada pelas lágrimas. "Por que você fez isso? Porque você é a única que me vê como humano." Adrienne respondeu, sua voz baixa e tão sincera que fez Helena sentir como se seu coração estivesse se despedaçando. E ela chorou. Pela primeira vez em tantos anos, Helena Vance chorou. Não de dor, não de medo, mas porque alguém finalmente a vira. Vira a exaustão, vira a solidão, vira a menininha órfã aos 8 anos que ainda lutava para sobreviver todos os dias. Adrienne se aproximou e gentilmente levantou o queixo dela. E quando os lábios dele tocaram os dela, Helena soube que isso estava errado. Ela sabia que o mundo nunca os aceitaria. Mas quando ele a beijou, cheia de lágrimas, cheia de dor, cheia de fome, Helena parou de se importar com o certo e o errado. Ela só sabia que pela primeira vez em sua vida, ela não estava sozinha. Uma semana havia passado desde aquele primeiro beijo. Uma semana em que Helena viveu, suspensa entre a felicidade e o medo, entre um amor começando a florescer e a escuridão se fechando. Ela e Adrienne não falaram sobre isso. Não definiram o que eram. Houve apenas longos olhares, breves toques de mãos e noites passadas sentados um ao lado do outro em silêncio. Mas Helena sabia que algo estava vindo. Ela podia sentir na maneira como Adrienne ficava mais quieto. Nas reuniões de portas fechadas que se estendiam até tarde da noite. No olhar frio como lâmina em seus olhos toda vez que via Victor Hale. Então aquele dia chegou. Adrienne convocou uma reunião com todos os capos da família Blackwell. 12 dos homens mais poderosos da costa leste sentaram-se em torno de uma longa mesa de carvalho na sala de conferências, rostos severos, olhos medindo. Victor Hale sentou-se à direita de Adrienne como sempre, como havia feito por 15 anos. Ele não tinha a ideia de que esta seria sua última reunião. O ar estava tão tenso que parecia difícil respirar. Todos sentiram que algo estava errado. Adrienne permaneceu em silêncio por muito tempo, olhos cinzentos varrendo cada rosto, como se procurasse por algo. Helena estava no corredor do lado de fora, não permitida a entrar, mas incapaz de sair. Ela observou pela estreita fresta da porta entreaberta, seu coração apertando com um terrível instinto. "Você sabe por que eu o chamei aqui?" Adrienne finalmente disse, sua voz baixa e fria como gelo. "Na noite em que fui emboscado, 4 de nossos homens morreram. Eu quase morri e me perguntei como a Bratva sabia a localização exata, a hora exata e o número exato de homens comigo." Ele fez uma pausa, seu olhar parando em Victor. Victor não se moveu, seu rosto calmo como se estivesse ouvindo um relatório financeiro trimestral. "Há um traidor entre nós", Adrian continuou. "E eu o encontrei." Ele assentiu para Marcos. O guarda-costas leal deu um passo à frente e ligou a tela grande na parede. Um vídeo começou a tocar. Imagens de uma câmera escondida, claras e impossíveis de negar. Victor Hale estava sentado em um restaurante russo em frente ao chefe da Bratva. Eles conversaram, eles planejaram, e Victor entregou informações. A data e a hora, o local, o número de guardas, tudo o que a Bratva precisava para armar a emboscada perfeita. A sala caiu em um silêncio letal. 11 pares de olhos se fixaram em Victor. Ele permaneceu sentado, mas sua mão lentamente se moveu sobre a mesa. "Victor", Adrian disse, sua voz vazia de emoção. Victor moveu-se rápido como um raio.
Ele puxou uma arma de debaixo da mesa, mirou diretamente em Adrian e puxou o gatilho. Tudo aconteceu em um instante. Marcus saltou, jogando seu corpo na frente de Adrian. A bala enterrou-se no ombro do guarda-leal, jorrando sangue. No entanto, ele permaneceu de pé. O caos irrompeu. Tiros, gritos, o estrondo de cadeiras e a mesa tremendo. Mas Victor não teve chance. Antes que ele pudesse disparar um segundo tiro, 3 homens o derrubaram, arrancaram a arma e amarraram suas mãos. Quando finalmente acalmou, Victor ajoelhou-se no meio da sala de conferências, pulsos amarrados nas costas, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Ele não implorou. Ele apenas olhou para Adrienne com olhos cheios de ódio. Adrienne caminhou e parou em frente ao homem que um dia fora sua mão direita. Eu te tratei como um irmão, 15 anos. Victor, ele disse, sua voz profunda de dor. Irmão, Victor zombou o som amargo. Você sempre se viu como um rei. O resto de nós éramos apenas peças em seu tabuleiro. Você me traiu por dinheiro, Adrienne perguntou. Por respeito, Victor cuspiu sangue no chão. A única coisa que você nunca me deu. O silêncio se estendeu. Adrienne olhou para Victor por um longo momento, olhos cinzentos indecifráveis. Então ele sacou sua arma da cintura e a levantou na altura da cabeça de Victor. Helena levou a mão à boca para não gritar. Ela queria se virar, mas não conseguia. Ela ficou ali observando tudo por aquela estreita fresta. Você escolheu seu caminho, Adrienne disse, sua voz fria como gelo, e eu escolho o meu. Um tiro. Victor Hale desabou no chão, o sangue se espalhando como uma flor vermelha sobre o mármore branco. A sala ficou em silêncio. Ninguém falou. E fora da porta, Helena ficou como se tivesse virado pedra. Ela viu o sangue, ela viu a escuridão. Ela viu o homem que amava puxar o gatilho sem um piscar de hesitação. E ela se fez a única pergunta que importava. Ela estava apaixonada por um ser humano ou por um monstro. Naquela noite, Helena estava no quarto que havia se tornado familiar nas últimas semanas, olhando para a mala aberta na cama. Suas mãos tremiam enquanto ela dobrava cada peça de roupa, cada camisa, cada lembrança. Ela não tinha muito para levar consigo. Nunca teve. Mas ir embora nunca foi tão difícil. A imagem de Victor desabando no chão ainda a assombrava. Sangue florescendo sobre o mármore. O tiro ecoando dentro de seu crânio e aqueles olhos cinzentos e frios. Nem um piscar de hesitação quando ele puxou o gatilho. Aquele era Adrian. Aquele era quem ele realmente era. E Helena não sabia se poderia viver com isso. Ela tinha acabado de fechar o zíper quando sentiu uma presença na porta. Ela não precisou se virar para saber quem era. Você está com medo de mim agora. A voz de Adrienne veio baixa e exausta. Não uma pergunta, uma certeza. Helena virou-se lentamente. Adrienne estava encostado no batente da porta, ainda no terno preto da reunião. Mas sua gravata havia sido afrouxada. E naquele rosto bonito havia um tipo de cansaço que ela nunca tinha visto antes. Eu não tenho medo de você, ela disse mais suave do que pretendia. Eu tenho medo de mim mesma. Adrienne franziu a testa. O que você quer dizer? Helena respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para o caos dentro dela. Tenho medo de poder aceitar tudo isso. O sangue, a violência, a morte. Tenho medo de ter começado a ver isso como normal, e isso me aterroriza. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu o vi matar alguém hoje, e a parte que mais me assusta não é que você o fez. É que eu entendo por que você o fez. Eu entendo, Adrian, e eu não deveria. Adrienne entrou na sala, olhos cinzentos cheios de dor. Helena, eu não pertenço ao seu mundo. Ela o cortou, sua voz tremendo, mas resoluta. Eu sou uma enfermeira. Eu salvo pessoas. Eu não posso viver em um mundo onde matar é necessário. Eu não posso me tornar esse tipo de pessoa. Adrienne se aproximou, sua mão fechando-se em torno da dela. Quente, forte,
tão familiar que doía. Meu mundo é você, ele disse, sua voz ficando rouca. Só você. Helena fechou os olhos e sentiu o calor da mão dele, e tudo nela gritou para ficar, para acreditar nele, para esquecer o sangue e a violência, e lembrar apenas as noites em que conversaram até de manhã, os olhares gentis, o primeiro beijo molhado de lágrimas. Mas ela não podia. Ela lentamente puxou sua mão e ela viu a dor rasgar aqueles olhos cinzentos. Preciso ir, ela sussurrou. Por favor, não me impeça. Adrienne ficou lá em silêncio. Ela podia ver a luta em seu olhar. Metade dele queria mantê-la, forçá-la a ficar ao seu lado. Não importa o que fosse preciso. Mas a outra metade, a parte humana que ela havia despertado nele, sabia que ele não podia fazer isso. Não para ela. Tudo bem, ele finalmente disse, sua voz embargada, como se algo estivesse preso em sua garganta. Ele se afastou, dando-lhe um caminho livre. Helena pegou a mala e passou por ele. Ela não ousou olhar em seus olhos. Ela sabia que se o fizesse, não conseguiria sair. Ela saiu pela porta, desceu as escadas, atravessou o grande salão e saiu da mansão Blackwell. Ela não olhou para trás nem uma vez. O táxi a levou de volta para seu antigo apartamento no Bronx. O apartamento era surrado, frio e vazio. Helena sentou-se na cama, apertando um travesseiro contra o peito, e chorou. Ela chorou por um amor que mal havia começado e já tinha que terminar. Ela chorou pelo homem que havia deixado para trás naquela mansão fria. Ela chorou por si mesma. A menina órfã que nunca encontraria um lugar para pertencer. Ela pensou que ir embora era a coisa certa. Ela pensou que poderia esquecer. Mas todas as noites, quando fechava os olhos, via apenas aqueles olhos cinzentos cheios de dor, enquanto ele a via sair pela porta. E ela sabia a verdade. Seu coração havia ficado para trás com ele. Uma semana havia passado desde que Helena deixou a mansão Blackwell. Uma semana em que ela tentou viver como se nada tivesse acontecido. Como se seu coração não estivesse se partindo em pedaços menores a cada dia. Ela voltou para o antigo apartamento. Voltou a procurar um novo emprego. Voltou à vida comum que costumava ter. Mas nada era comum mais. Todas as noites ela ficava acordada. Todas as manhãs ela acordava com olhos cinzentos assombrando os cantos de sua mente. A notícia da morte de Victor Hale se espalhou rapidamente pelo submundo. A Bratva havia perdido sua peça mais importante dentro da família Blackwell. E eles queriam vingança. Mas eles sabiam que atacar Adrian diretamente seria suicídio. O chefe Blackwell era guardado muito rigorosamente. Sua mansão, uma fortaleza que ninguém podia violar. Eles precisavam de outra maneira. Eles precisavam de sua fraqueza, e eles a encontraram. Naquela tarde, Helena foi ao hospital para ver Dylan. Seu irmão havia se recuperado bem após a cirurgia. A cor havia retornado às suas bochechas, e seu sorriso havia voltado ao seu jovem rosto. Dylan havia recebido alta, e agora estava em um pequeno apartamento perto da universidade, continuando a educação que ele havia sido forçado a interromper. Helena ficou com ele a tarde toda cozinhando, conversando, tentando não pensar no homem que havia pago $80.000 para salvar a vida de seu irmão. Quando a noite caiu, Helena se despediu de Dylan e saiu. Ela caminhou em direção ao ponto de ônibus, sua mente na pilha de candidaturas de emprego que ela precisava enviar no dia seguinte. Ela não notou a van preta se aproximando por trás dela. Tudo aconteceu muito rápido. A porta da van se abriu. 2 homens mascarados saíram correndo e agarraram Helena por trás. Ela tentou gritar, mas uma mão se fechou com força sobre sua boca. Ela lutou, chutando e golpeando, mas eles eram muito fortes. Eles a arrastaram em direção à van como se ela não pesasse nada. Helena. A voz de Dylan soou por trás dela. Seu irmão havia corrido para fora quando ouviu a comoção, e agora ele estava atacando-os como um touro. Helena tentou gritar através da mão sobre sua boca, dizendo-lhe para correr,
mas Dylan não correu. Ele se jogou em um dos sequestradores e o socou no rosto. O homem cambaleou para trás, mas o outro girou e enfiou a coronha de uma arma direto na cabeça de Dylan. Seu irmão desabou, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Helena gritou o nome de Dylan em puro desespero, mas eles não lhe deram tempo. Eles jogaram ambos os irmãos na van, a porta bateu e o veículo rasgou à noite. Quando Helena recobrou os sentidos, ela se viu sentada no chão frio de concreto de um armazém abandonado. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, a corda apertada tão forte que seus pulsos haviam adormecido. Dylan estava ao lado dela, machucado, sangue seco em sua testa, mas ele ainda estava respirando. Ao redor deles estavam homens com armas, e suas vozes carregavam aquele inconfundível sotaque russo, a Bratva. Um deles se aproximou segurando um telefone para gravar vídeo. Ele pressionou uma arma na cabeça de Helena e falou em inglês, seu sotaque russo forte, dizendo a Blackwell que eles tinham o que ele queria, que ele deveria vir sozinho, que sua vida seria trocada pela deles e que ele tinha 2 horas. Na mansão Blackwell, Adrienne estava sentado em seu escritório quando seu telefone vibrou. Ele abriu a mensagem e o sangue em seu corpo gelou. Um vídeo. Helena amarrada, uma arma em sua cabeça. Dylan ao lado dela, inconsciente e coberto de sangue. A voz da Bratva entregou sua demanda. Adrienne assistiu ao vídeo uma vez, depois novamente, e então ele se levantou e saiu. Ele disse a Marcos para preparar o carro, sua voz fria como gelo enquanto seus olhos ardiam. Marcos se colocou na frente dele e disse que era uma armadilha, que eles o matariam, que ele não podia ir sozinho. Adrienne olhou para seu guarda-costas mais leal, o homem que estava ao seu lado por 15 anos, que havia levado uma bala por ele, que nunca havia questionado uma única ordem, e ele respondeu que sabia. Então ele passou por Marcos em direção à porta. Marcos ficou ali, observando as costas de seu chefe desaparecerem. Adrienne tinha sido uma vez um chefe disposto a sacrificar qualquer coisa pelo poder. Agora ele estava disposto a sacrificar o poder por uma pessoa. Aquele foi o momento em que Marcos entendeu. Adrienne Blackwell havia realmente se apaixonado. O armazém abandonado ficava na periferia da cidade, onde não havia ninguém para ouvir tiros. Ninguém para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Adrian saiu do carro sozinho, exatamente como exigido. Ele não carregava arma, nem guarda-costas, apenas ele mesmo, e a determinação ardente em seus olhos cinzentos. A porta de metal enferrujada do armazém rangeu com um som áspero e rangente. Lá dentro, uma luz amarela fraca se derramava de lâmpadas nuas penduradas no teto, projetando faixas de brilho e sombra como o cenário de um inferno vivo. E no centro daquele palco, Helena e Dylan sentavam-se em 2 cadeiras, pulsos e tornozelos bem amarrados, bocas seladas com fita. Os olhos de Helena se arregalaram quando ela viu Adrienne entrar. Ela balançou a cabeça descontroladamente, tentando dizer algo através da fita, mas ele não olhou para ela. Ele estava olhando para o homem parado atrás dela, Nikolai Vulov, o chefe da Bratva. Ele era grande, de cabelo prateado e cortado rente, um rosto marcado por um homem que havia sobrevivido a inúmeras guerras. Ao redor dele estavam 10 homens armados, todos mirando suas armas em Adrian. O grande Adrian Blackwell, Nikolai disse, seu forte sotaque russo ecoando pelo armazém vazio, de joelhos por uma enfermeira. Quão longe os poderosos caíram. Adrian ficou ali inexpressivo. Deixe-os ir. Você me tem. Nikolai riu, o som frio como gelo. Oh, eu vou te matar, mas primeiro eu quero que você os veja morrer. Ele sacou sua arma e a apontou para Helena. A garota primeiro. Assim, você saberá o que é sentir perder a coisa que você mais ama. Adrienne olhou para Helena. Olhos cinzentos encontraram olhos verdes. E por um momento, o mundo inteiro pareceu parar.
Então ele lentamente caiu de joelhos. Helena queria gritar. Ela queria dizer a ele para se levantar, para não se ajoelhar para ninguém, mas ela não conseguia emitir um som além da fita. Nikolai riu mais alto, saboreando a visão do chefe Blackwell ajoelhado. Ele não percebeu que era um sinal. As luzes se apagaram. O armazém mergulhou na escuridão total e o inferno detonou. Tiros irromperam de todas as direções. Vidros estilhaçando, homens gritando, corpos batendo no concreto. Marcos e a equipe Blackwell haviam cercado o armazém com antecedência, esperando o sinal de Adrienne. Agora, eles invadiram como fantasmas mortais na noite. Adrienne não perdeu um segundo. No escuro, ele rolou até Helena, puxou uma faca escondida em sua bota e cortou suas amarras. "Tire Dylan! Corra!" ele disse rápido, rasgando a fita de sua boca. "Eu não vou te deixar aqui." Helena gritou por cima do estalo agudo dos tiros. "Helena, vá!" Adrienne a empurrou em direção a Dylan, seu irmão ainda amarrado à cadeira. Helena correu até ele, cortou suas amarras com a faca. Adrienne a entregou e o ajudou a ficar de pé. Ela começou a se dirigir à porta, então viu a silhueta de Nikolai nos flashes do cano. Ele estava mirando nela. Tudo desacelerou. Helena viu o dedo de Nikolai apertar o gatilho, viu a faísca cuspir do cano e viu Adrienne se jogar na frente dela. 2 tiros soaram em sequência. 2 balas se cravaram nas costas de Adrienne. Ele cambaleou, mas não caiu. Ele se virou, arrancou uma arma da mão de um homem morto aos seus pés e atirou em Nikolai, mas ele já estava muito fraco. O tiro errou. Nikolai levantou sua arma, pronto para disparar a rodada final. Então um tiro soou por trás. Marcos. A bala rasgou a cabeça de Nikolai e o chefe da Bratva desabou no chão, olhos arregalados enquanto ele olhava para o teto do armazém. O tiroteio diminuiu. As luzes acenderam novamente. Corpos de atiradores da Bratva jaziam espalhados e a equipe Blackwell estava em meio aos destroços como guerreiros que haviam conquistado uma vitória brutal. Mas Helena não via nada além de Adrian. Ele estava de joelhos no chão, o sangue escorrendo por seu terno preto, espalhando-se como uma flor vermelha sobre o concreto cinzento. Helena o agarrou e o deitou em seu colo. O sangue dele encharcou suas calças, quente e escorregadio. "Eu prometi que você não se machucaria." Adrienne sussurrou, sua voz fina, olhos cinzentos já começando a embaçar. "Adrian, olhe para mim, não feche os olhos." Helena gritou, pressionando as mãos com força na ferida nas costas dele, tentando estancar o sangramento, mesmo sabendo que era inútil. "Abra os olhos, olhe para mim." O sangue dele inundou suas mãos. Desta vez, Helena não era apenas uma enfermeira. Ela era uma mulher observando o homem que amava escorregar, e ela se recusou a deixar isso acontecer. A ambulância rasgou a noite a uma velocidade louca, a sirene uivando e dilacerando a escuridão. Helena sentou-se ao lado de Adrian, suas mãos pressionadas com força contra a ferida em suas costas, tentando estancar o sangramento, embora soubesse que era quase inútil. O sangue encharcou a gaze, escorreu por seus dedos e pingou no chão da ambulância. Dylan sentou-se no canto, seu rosto pálido e esgotado, observando sua irmã com olhos cheios de medo. Mas Helena não olhou para ele. Ela olhou apenas para Adrian, para a cor desvanecendo de seu rosto, para os olhos cinzentos apertados. "Não morra", ela sussurrou, sua voz presa em lágrimas. "Você não pode morrer. Você me ouve?" Adrienne não respondeu. Quando chegaram ao hospital, tudo se transformou em um turbilhão. Médicos e enfermeiros correram, levantaram Adrienne para uma maca e o empurraram para a sala de emergência. Helena correu atrás deles, tentando forçar sua entrada com eles. "Eu sou uma enfermeira. Eu posso ajudar." Um médico a bloqueou. "Você não pode entrar. Você está muito envolvida emocionalmente. Eu posso." "Não." A voz do médico era final.
olhos cheios de simpatia, mas inflexíveis. Você não pode operar com mãos que estão tremendo assim. Deixe-nos trabalhar. As portas da sala de cirurgia bateram na cara de Helena. Ela ficou ali, olhando para a luz de ocupado brilhando acima da porta e afundou em uma cadeira de espera do lado de fora. Ela sabia que eles estavam certos. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, sua mente girava. E se ela segurasse um bisturi agora, ela poderia matá-lo em vez de salvá-lo. Então ela esperou 1 hora, 2 horas, 3 horas. O tempo rastejou como tortura. Helena sentou na cadeira, olhos fixos na porta da sala de cirurgia, mãos ainda manchadas com o sangue de Adrienne, embora ela tivesse tentado esfregá-lo repetidamente. Dylan sentou-se ao lado dela, silencioso, às vezes colocando uma mão em seu ombro em uma tentativa silenciosa de acalmá-la. Na 5ª hora, Natalie chegou. A irmã de Adrienne correu para o corredor, seu rosto pálido e tenso de medo. Mas quando ela viu Helena, ela parou. Então ela veio e sentou-se ao lado dela e pegou a mão de Helena. Obrigada, Natalie disse, sua voz embargada. Obrigada por fazê-lo querer viver novamente. Helena balançou a cabeça. Ele me salvou 2 vezes. Não, Natalie apertou o punho. Vocês se salvaram um ao outro. Eles sentaram ali em silêncio, esperando. A 6ª hora, a 7ª, a 8ª. Finalmente as portas da sala de cirurgia se abriram. O médico saiu, puxou a máscara para baixo, seu rosto exausto, mas aliviado. Ele conseguiu. Helena saltou, suas pernas tremendo tanto que ela quase caiu. As 2 balas estavam a apenas alguns milímetros da coluna. É um milagre que não tenham causado danos permanentes, o médico continuou. A vontade dele de viver é extraordinária. Eu nunca vi ninguém lutar tão duro. Helena não esperou para ouvir mais. Ela correu para a recuperação, ignorando todas as regras, ignorando a enfermeira chamando por ela. Ela só precisava vê-lo, precisava saber que ele estava realmente vivo. Adrienne estava deitado na cama do hospital, seu corpo envolto em ataduras, uma linha intravenosa em sua mão, o monitor cardíaco batendo em bips constantes. Seus olhos estavam fechados, seu rosto pálido, mas seu peito subia e descia. Ele estava respirando. Ele estava vivo. Helena sentou-se ao lado da cama, pegou sua mão quente na dela e chorou. Ela chorou em silêncio, lágrimas caindo em sua mão, no lençol branco. Ela chorou de alívio, de medo, de um amor que ela tentara negar. Então a mão na dela estremeceu. Helena levantou a cabeça e olhos cinzentos estavam se abrindo, turvos de anestesia, mas quentes quando a encontraram. Você voltou, Adrienne sussurrou, sua voz rouca e fraca. Eu nunca fui embora, Helena disse apertando o punho na mão dele. Meu coração ficou com você sempre. Adrienne sorriu, um sorriso fraco, mas o mais genuíno que ela já tinha visto em seu rosto. Eu pensei que tinha te perdido. Você quase perdeu, Helena disse, sua voz em partes iguais repreensão e ternura. Não faça isso de novo. Adrienne segurou a mão dela com mais força, olhos cinzentos a olhando com todo o amor que ele tinha. Eu vou mudar por você, eu prometo. Helena não precisava que ele mudasse. Ela só precisava que ele vivesse. E ele havia vivido contra tudo o que havia vivido. 1 ano depois, a primavera havia retornado à cidade de Nova York. Os galhos que antes estavam nus, agora irrompiam com suaves flores de cerejeira rosadas, e a vida de Helena Vance havia mudado completamente da garota desesperada que uma vez esteve na neve congelante do lado de fora dos portões do Hospital Street Catherine. Adrian Blackwell havia cumprido sua promessa. Ele se retirou da maioria das operações ilegais da família e entregou o controle diário a Natalie. Sua irmã se mostrou uma líder excepcional, focada em expandir linhas de negócios legítimas, como imóveis, hotéis e fundos de investimento. A família Blackwell ainda era poderosa, ainda rica, mas agora eles ganhavam dinheiro de maneiras que não precisavam esconder.
Marcus permaneceu ao lado de Adrienne como havia feito por 15 anos, agora como chefe de segurança de todo o Império Blackwell. A cicatriz em seu ombro, onde a bala de Victor se alojara, tornou-se uma das marcas de honra de que ele mais se orgulhava. E Helena encontrou um novo propósito em sua vida. Não em grandes hospitais com protocolos rígidos, mas em uma pequena clínica no Bronx, o mesmo lugar onde ela havia vivido seus anos mais sombrios. A clínica se chamava Clínica Segunda Chance e era totalmente financiada por Adrian, mas administrada por Helena. Todos os dias ela tratava pessoas sem dinheiro, sem seguro, sem ninguém que se importasse, pessoas como ela costumava ser. E cada vez que ela via gratidão em seus olhos, Helena sabia que estava exatamente onde pertencia. Dylan estava completamente saudável. Seu novo coração batia forte em seu peito e ele se formou na faculdade com um diploma em Engenharia de Tecnologia da Informação. Ele começou a trabalhar em uma startup, vivendo a vida comum que ele merecia ter. E toda vez que ele via Adrian, ele o chamava de cunhado com um sorriso malicioso. Adrienne sempre fingia estar irritado, mas Helena sabia que ele realmente adorava. Uma tarde, enquanto Helena trancava a clínica depois de um longo dia, uma voz familiar soou atrás dela. Senhorita Vance. Helena virou-se e viu o detetive James Porter parado ali, ainda naquela jaqueta de couro gasta, ainda com o rosto cansado de um homem que havia visto muita escuridão. Detetive Porter, ela assentiu em cumprimento. Eu estive observando Blackwell por 1 ano, Porter disse, e sua voz já não tinha a mesma desconfiança de antes. Ele mudou. Realmente mudou. Você fez o que todo o departamento de polícia não conseguiu fazer. Helena sorriu levemente. Eu não o mudei. Ele mudou a si mesmo. Eu apenas lhe dei uma razão. Porter ficou em silêncio por um momento. Então ele assentiu. Talvez seja tudo o que qualquer um de nós precisa. Ele foi embora e Helena observou suas costas desaparecerem na esquina. O alívio se instalando silenciosamente em seu peito. Naquela noite, Helena e Adrienne estavam na varanda da mansão, observando o pôr do sol pintar o horizonte de vermelho. Uma brisa fresca de primavera passava por eles, carregando o cheiro de flores e a promessa de dias brilhantes pela frente. Você se arrepende alguma vez? Adrienne perguntou de repente, sua voz baixa e gentil. Daquela noite em que você me salvou, Helena se virou para ele, olhou para olhos cinzentos que não eram mais gelados, mas quentes como a primavera. Foi a melhor decisão da minha vida. Ela disse, um sorriso surgindo em seus lábios. Adrienne se aproximou, envolveu-a com os braços por trás e a puxou para trás contra seu peito. Sua boca roçou a orelha dela enquanto ele sussurrava quente e sincero. Você é meu milagre, Helena. Meu único milagre. Helena sorriu e fechou os olhos, deixando-se afundar no calor dos braços do homem que amava. E você é meu milagre, ela disse. Ela costumava pensar que salvar pessoas era apenas um trabalho. Agora ela entendeu que salvar alguém podia, às vezes, significar salvar a si mesma. E às vezes, na escuridão mais profunda, você encontra uma luz que nunca acreditou que pudesse existir. A história de Helena e Adrienne havia chegado ao fim, mas as lições que deixou para trás permaneceriam em nossos corações para sempre. Que coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo enquanto você está tremendo. Que todos merecem uma segunda chance, mesmo aqueles que parecem perdidos no escuro. Que o amor tem o poder de mudar pessoas, mudar destinos, mudar o próprio mundo. E que às vezes a escolha mais difícil é a certa. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir e assine nosso canal para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Compartilhe deste vídeo com as pessoas que você acredita que podem entender que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais escuros. Elas lhe agradecerão por isso. Queremos ouvir sua voz do fundo do seu coração. Se você estivesse no lugar de Helena, o que você faria?
Salvaria um estranho mesmo sabendo que isso poderia arruinar sua vida ou se afastaria para se proteger na vida real? Você já teve que fazer escolhas tão difíceis? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Nós realmente queremos ouvir. Obrigado por ficar conosco por toda esta história. Desejamos a todos que estão assistindo boa saúde, uma vida alegre e um coração cheio de amor. Nos vemos na próxima.